noite, Taubaté, boa noite, Vale do Paraíba, região metropolitana, né? Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, que também compõe aqui o Grande Vale, e a todos que acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais, pelo nosso canal, eu sempre friso, né? Canal no YouTube TV Cidade Taubaté e no Facebook TV Cidade Taubaté, para você não esquecer de estar sempre prestigiando a gente. Inclusive vai lá na nossa página no Facebook, dá uma curtida também, e os programas que você assistir também, se puder fazer um comentário, é muito interessante e muito bem-vindo, né? E lembrando que o nosso e-mail tvcidadetaubaté@gmail.com, você pode sugerir as pautas e os assuntos para a gente poder debater aqui no programa das 6. Hoje é sexta-feira, dia 17 de novembro de 2017, é o Dia Internacional dos Estudantes, né? Momento importante também para a gente refletir sobre a data, em que os estudantes estão em foco, né? Muita gente preocupada com os estudantes, no papel, mas na prática mesmo a situação é outra, né? Mas vamos em frente, que a gente, numa oportunidade mais adequada, a gente discute sobre isso aqui novamente no nosso programa. Porque hoje no nosso programa a gente vai debater e discutir a importância do negro na sociedade brasileira, né? Porque segunda-feira agora é o dia da consciência negra no Brasil. E para isso a gente está recebendo aqui uma importante liderança da causa negra, né? O mestre Lazarino José Roberto, né? Esse mesmo eu inverti? José Roberto Lazzarini. José Roberto Lazzarini, se fosse espanhol era Lazarino vírgula José Roberto. Que é coordenador lá do Centro Cultural Engolo Brasil. Boa noite. Boa noite, um prazer aqui com vocês novamente. Mestre, qual é a importância dessa data do dia 20 de novembro? O 20 de novembro ele foi criado, né, para uma reflexão, né, para que se tenha nessa data, ou que se deveria ter sempre, uma reflexão sobre a situação do negro no Brasil, né? É uma data brasileira, uma data criada aqui, e que quer trazer, né, para esse dia, ou para essa semana, ou para esse mês da consciência negra, uma reflexão sobre a situação do negro, né, tendo em vista desde a escravidão e a abolição e todos os preconceitos e as dificuldades que o negro tem de se inserir no mercado de trabalho, de entrar numa faculdade, de ter o mesmo direito que todas as pessoas do mundo têm, né? Então essa é uma data de reflexão. Então muita gente fala de comemoração, né? Então não há motivo ainda para comemorar, para festejar. Não, na verdade não é uma data de comemoração, né? Até porque se diz que esse 20 de novembro seria a data em que morreu os Zumbi dos Palmares, lá do grande rei, o grande lutador pela causa da escravidão. Então, dia de morte não seria um dia de comemoração, né? Mas um dia de exaltação à luta, de busca de melhores situações dentro da sociedade, de busca de igualdade em todos os campos, igualdade social, igualdade financeira, igualdade de tratamento pessoal. Então é um dia de reflexão, ele foi criado para reflexão e ele foi juntado, né, junto com a lei que criou a necessidade de se ter nas escolas de ensino normais uma reflexão sobre a questão dos negros no Brasil, como uma data a ser, em todas as escolas, debatido, criado situações culturais, trazido um movimento de pensamento para que todo mundo refletisse isso, né? Então isso além de ser uma data comemorativa, né, uma data criada para esse pensamento, ela cria uma obrigação das escolas fazerem atividades dentro das escolas. Infelizmente, apesar de ser lei, né, as escolas elas não cumprem esse calendário, né? Eu debato muito com os alunos que treinam comigo no Centro Cultural e pergunto a eles: o que está sendo feito na tua escola em relação ao Dia da Consciência Negra? Existe um item na lei que diz que as escolas deverão, nessa data, desenvolver programas, situações para que seja debatido, e a maioria das escolas não fazem, né? Então é uma coisa que, embora
é lei e deveria começar dentro da escola esse procedimento de entendimento. As escolas, na maioria das vezes, elas se omitem dessa situação. Nós, inclusive, recebemos aqui representantes de professores, né, para debater, inclusive, a questão da escola sem partido, e um dos itens que foi questionado é isso. Muitas escolas acham que cumprir a lei que garante essa discussão não é somente implantar ali um grupo de capoeira dentro da escola, né? Acho que é muito mais do que isso, né? Aliás, né, se eles implantassem, com certeza o profissional que estaria lá dentro, ele, durante o ano, ele trabalharia essa situação. Na verdade, eles, na Semana da Consciência Negra, como essa semana tem diversas ligações, eles ligam, vai ter uma atividade aqui, fim de semana, você pode vir aqui fazer uma apresentação de 15 minutos? Então, quer dizer, eles não tem tempo para você chegar e abrir um debate com os alunos, você abrir uma conversa com os alunos, você inquirir os alunos sobre o que eles pensam, o que eles acham sobre isso, sobre a temática. Né? Você tem que chegar lá e dar 3 saltos mortal e virar as costas e ir embora e falar que a capoeira veio do negro, isso aí se pronto, morreu a história. É muito bom. Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque eu li na rede social o depoimento de um jovem que é praticante da capoeira, procura levar o universo da capoeira para as escolas, né? Mas não só fazer a apresentação, que é o Beni Cardoso, que você deve conhecer. Sim. E eu fiquei revoltado com a postura que ele detalhou lá a respeito da coordenadora de uma escola aqui da cidade, que exatamente fez isso. Limitou a apresentação ali a um tempo muito curto e não deixou, tentou de todas as maneiras impedir que se falasse sobre a importância da cultura negra, o protagonismo do negro na sociedade brasileira. É complicado, professores, a hora que vocês recebem um mestre, alguém que se propõe a mostrar e a falar sobre a importância, né, da cultura afro-brasileira na nossa sociedade, e não tem tempo. Né? É difícil, as pessoas se preparam, estudam anos e anos, trabalham, atuam, agem para ser limitado, é difícil, né? Então é complicado, né? Hoje mesmo eu conversava com pessoas de cerimonial, com a cerimônia que vai acontecer a semana que vem, em exaltação ao Dia da Consciência Negra, e pessoas serão homenageadas, e eu propus que houvesse uma atividade cultural no meio da homenagem. Se a gente pudesse levar um pedaço da homenagem cultural, até que um dos mestres que vai ser homenageado é uma pessoa muito ligada à cultura popular, principalmente na língua afro-brasileira. E eles me proporam que eu fizesse 5 minutos de apresentação. E o que eu estava dizendo é que 5 minutos você não consegue cantar nem a música de abertura da atividade que você vai fazer. A atividade cultural afro-brasileira, elas têm ligações com diversos ramos de pensamento, de religiosidade, de rituais e etc., que você fica limitado a não seguir nada, né? Por conta do cerimonial que ele exige que autoridades falem em 30 minutos, que um monte de gente possa pegar o microfone e falar, mas na hora de você fazer uma atividade cultural brasileira, combate pelo patrimônio histórico, como uma coisa brasileira, você tem 5 minutos para fazer a atividade. Inclusive a importância do ensino da cultura africana é até mostrar para essas autoridades que é uma forma diferente, né, Lazarine? De se aplicar o conhecimento. Não é pela escrita, não é pelo protocolo, né? É por esse o contato, esse observar, esse expressar, não é isso? Exato. A cultura africana, né, essa ancestralidade, ela é toda formada dentro da oralidade, né? É totalmente diferente, é uma coisa passada de um para o outro, é passado de olho no olho, de conversa, né? Não é uma coisa escrita que está lá para ser registrada e para alguém ler e interpretar. Não, é você falando. Então, quando a gente vai fazer uma apresentação de uma atividade cultural, a gente quer ter essa oportunidade de transmitir oralmente o que nossos ancestrais nos passaram. Quer passar para a pessoa mesmo, para ela sentir, para ela ver, para ela absorver, né, aquele pensamento, aquela filosofia, aquele modo de pensar, aquele modo de viver, aquele modo de ver a vida, que é um modo totalmente certo, totalmente. Nossa sociedade, ela perita em criar ídolos, né, pseudo-ídolos, e inclusive a história oficial
acabou registrando muito desses, né? Fazendo uma provocação, o Zumbi, ele é um herói de uma causa, é um herói nacional, ele não é herói, na sua concepção? O Zumbi, como todas as pessoas, teve acertos e erros, né? Lutou por uma causa que ele achava justa e que era realmente, usou, né, meios talvez não tão justos para se buscar a causa, né, porque eram os meios que se podia ter na época, né, para se sobreviver, para se manter o quilombo, né. Até porque o outro lado não vinha com flores, né? Sim, não tinha flores para lado nenhum, né. Foram anos e muitos anos de luta para se conseguir derrubar o quilombo. Então, Zumbi, se a gente for questionar a questão nacional, que no nosso país, a quantidade percentual de negros que existe no Brasil, e se ele estava lutando pela igualdade dessa maioria de pessoas, né, que mais de 50% é raça negra no Brasil, a gente pode dizer que Zumbi sim é um herói nacional, porque ele estava lutando pela maioria das pessoas, pela maioria do direito das pessoas, né, pela busca de que todos tivessem uma igualdade. Nesse sentido, nesse pensamento, eu considero um herói nacional. Existem muitos, né, pseudos, como você falou aí, nomes que receberam o título, né, de herói nacional e talvez não tenha se engajado tanto na causa quanto Zumbi. Que ideais Zumbi tinha que a sociedade brasileira ainda não conhece? Talvez a gente conheça, né? Eu acho que muita gente não quer enxergar, né? Eu falo no geral, e nem botando o dedo para ninguém, né? Nós somos muito conservadores no que se refere ao que é nosso, né? A guardar o nosso patrimônio, a guardar o que nos interessa, o que nos é importante, né? E a causa do outro, ela fica muito escondida em um canto, né? Eu creio que, eu tenho certeza, né, que a luta de Zumbi e a vontade dele buscar para o seu povo, os seus descendentes, para as futuras gerações, uma oportunidade igual dentro da sociedade. Hoje eu acho que a sociedade ainda, em muitos casos, a gente tende a discriminar determinadas situações, determinadas pessoas por gênero, por causa, por beleza, por poder financeiro, né? Então, eu creio que as causas a gente sabe, na verdade, a gente tem que arregaçar as mangas e lutar igual e dizer assim, pô, meu amigo do lado aqui, eu tenho o mesmo direito que eu, tenho as obrigações, mas principalmente o mesmo direito, né? As comemorações, a reflexão do dia 20 de novembro, ela, de certo modo, está ganhando força, né? Sim. De outro lado, o 13 de maio está perdendo força. Tem gente que considera que não deva se comemorar, não deva se também pensar o 13 de maio. Qual é a sua opinião? Bom, o 13 de maio, né, assim, é uma data que deveria pelo menos marcar, né, um recomeço ou um início de uma nova fase. Mas a data, ela não trouxe a liberdade que se deveria, né? Não trouxe a igualdade que se deveria. Muito complicado você pensar que com milhões de negros aqui no Brasil, você traga um europeu ou um asiático e dê terra a ele e o cara que estava aqui no Brasil não receba um pedaço de terra para cultivar. Fala assim, seguindo, agora você é livre, você segue a tua vida, né? Então, o 13 de maio ele não trouxe liberdade, nem igualdade, não trouxe nada. Ele trouxe, na verdade, né, muita discórdia, muita dor. Também já existia muita dor, mas a dor continuou,
né? Que aí agora você se sujeita a trabalhar, não sendo escravo, mas você tem que trabalhar do mesmo jeito, ao mesmo regime da escravidão, você tem que passar pelas mesmas situações, você tem que criar uma favela na beira do rio, porque no morro, porque você não tem lugar para morar, e a gente sabe que todas as favelas, quase todas que existem, a favela maior do Brasil que existe na América Latina, a Rocinha, ela foi criada a partir da abolição, né? E aquilo que acontece hoje, as tropas armadas subindo, aquilo aconteceu devido à abolição, né? Isso é uma história que a gente traz da abolição, que se criou ali, um monte de negros ali, desde o início se tornaram rebeldes ali, com luta armada, com luta para sobrevivência, assaltando, roubando para poder sobreviver, desde a época da abolição. É uma coisa que foi criada, e muitas coisas foram criadas aqui a partir da abolição, por falta de dar uma condição, né, daquela pessoa que, a partir de agora, tinha que sobreviver de alguma forma, buscar um jeito de sobrevivência da forma melhor possível, né? Assim, como você falou na outra conversa, não se tinha flores, então se buscou uma maneira de sobreviver, e a maneira de sobreviver se tornou uma maneira que foi crescendo, e veio tráfico e outras coisas assim, achou muita coisa ali dentro, né? E hoje é uma coisa que não vai acabar mais, né? Vai ter sempre problemas aqui ali. Mas, Aline, com a chegada do século XXI, a gente há de se reconhecer também que algumas medidas, né, vamos considerar até tímidas, foram adotadas aí para poder implantar ações afirmativas, né, que pudesse tentar reconhecer essa importância do negro e essa dívida histórica que o país tem, né? E uma delas foi a questão das cotas raciais, né? Há um grupo que diz que seria reparação histórica, outro considera que é privilégio. Qual é a sua opinião? Essa questão é um debate muito acirrado, né? E todos buscam, eu não diria que buscam o que é certo. Muitos buscam uma maneira de buscar o direito para si próprio, e não buscar uma igualdade geral. Eu creio que é assim, eu não diria pode ser sentido como uma reparação, mas principalmente uma questão de oportunidade, né? O país dá oportunidade para que pessoas que não têm uma condição financeira de pagar uma universidade, dar a condição dessa pessoa se inserir nessa área. Isso era para ser obrigação para todos, né? Muitos países, eles bancam seus estudos até que você termine o seu estudo. É importante para o país que você tenha estudo. Então, quando o país, né, lógico que houve uma separação, só o negro que está, ou o índio que está tendo direito, mas é o negro ou o índio que não teve oportunidade de ter as mesmas oportunidades dos outros, de ter um emprego direito, de receber o mesmo salário que o outro, de ter uma condição de estudo numa escola de boa qualidade. Então, o país não está fazendo mais do que dar oportunidade às pessoas com muito talento e que estão esquecidas, de repente, com uma enxada na mão, não podendo estar com um bisturi, por exemplo. Eu vejo dessa forma, é uma reparação, assim, não só para o negro, mas para toda a sociedade que tem dificuldade de sobrevivência nesse país tão complicado e com tantas dificuldades. Né? E parece que são poucos anos, né? Questão de 500 anos só, né? Essa diferença, não é não? Eu acho que, assim, o plano de bota que foi dado até agora, eu não me lembro ao certo quantos anos a cota está existindo, mas se você for comparar da chegada dos primeiros negros ao Brasil, a gente tem uma dívida aí bastante grande para pagar ainda. Né? Pois é, com relação aos indígenas, não são só 517 anos, né? Nós estamos devendo para eles até hoje, roubaram as terras e até agora não pagaram nada, na verdade estão tirando mais. Né? O restinho que eles têm direito. O restinho. Né? É muito pouco. Também nessa questão da ascensão do negro na sociedade, há sempre o questionamento, né? Se tem o dia da consciência negra, por que não ter o dia da consciência branca? Já que o branco também teria os direitos, né, numa sociedade igualitária.
Talvez pela interpretação do nome, né? Entendeu? Será que o branco precisa de uma reflexão sobre o preconceito que ele tem? Existe algum preconceito que precisa parar para refletir? Precisa de uma data para ele refletir sobre essa situação do preconceito dele? Sobre as situações que ele passa de desigualdade, de tratamento diferenciado? Né? Porque a data foi criada para reflexão, a data não foi criada para conscientizar, para que a gente se torne consciente. Sim, a reflexão nos leva à consciência, mas a data foi criada para uma reflexão. Ela não faz mais que isso, aliás, ela não te ajuda em nada, porque a lei não te dá nenhum aporte financeiro, a lei não cria eventos, quem cria eventos são os negros, são as entidades, a lei não dá dinheiro para você criar um evento para a consciência negra, né? Você pode até ter um subsídio, de repente, para uma atividade cultural, pode ser no dia da consciência negra, mas pode ser no dia de qualquer outra coisa. Então não existe uma verba ou um dispositivo que vai ajudar você em alguma coisa. Ela só cria reflexão. E se o negro não correr atrás e não fizer nenhuma atividade, não vai existir atividade nenhuma no dia da consciência negra. Então, para que existiria uma data de reflexão diferente? Quer dizer, complicado, né? Aqui na nossa região, a gente não vê uma mobilização tão grande como é, por exemplo, nas grandes capitais, né? Onde normalmente a movimentação é maior, né? Os CONACs, por exemplo, né? Que é o Conselho Nacional, né? E outras entidades promovem grandes eventos nas capitais para tentar marcar essa data. Qual é o motivo? Seria desinteresse da nossa sociedade local ou é a falta de apoio do poder público? Eu acho que as duas coisas, né? Infelizmente, falando do nosso lugar onde nós vivemos, né? Os grupos, né, que trabalham culturalmente, muitos deles não trabalham essa coisa da consciência negra dentro do trabalho deles. Eles trabalham só a parte cultural. Né? E, na verdade, esse polo de cultura que tem ali, que trabalha a atividade negra, trabalha dentro desse pensamento, deveria incluir dentro do seu pensamento, dentro do seu dia a dia, uma reflexão a todos que vivem ali para o entendimento. Foi por isso que foram criados, né, os blocos de Salvador, por exemplo, os blocos A. Eles foram criados com a intenção de, dentro da musicalidade, dentro da ideia, dentro do show, dentro do divertimento, você poder chegar e falar para o jovem que está ali, você poder mostrar para ele que você pode usar um cabelo diferente, que ele pode usar uma roupa diferente, que ele pode se sentir negro, que se sentir negro para ele é bonito, que se sentir negro para ele é legal. Infelizmente, nas nossas atividades, na nossa região, os grupos só querem trabalhar uma parte que eles entendem como a parte que eles pegaram de legado de cultura e não interessa para eles trabalhar isso aqui. Então não existe uma atividade montada para isso. Em contrapartida, o poder público, que acha que não tem obrigação com relação a isso, ele não se mexe com relação a isso, ele não faz nada. E se você necessitar de apoio, dificilmente você vai ter um apoio do poder público para você organizar um evento desse. Né? Então, fica restrito aos grupos de cultura afro, dos grupos, né, de debate negro fazerem isso. Infelizmente, na nossa cidade, o grupo que existia, ele hoje não tem funcionamento. Então, né, é uma data importante, uma data de Taubaté que teve assim, uma quantidade de negros muito grande, existem muito aqui. A gente vai passar a data sem ter uma atividade legal que nos faça uma reflexão a isso, a não ser pequenos grupos fazendo algumas coisas internas e fechadas. Não falta união também maior dos próprios grupos que representam essa cultura negra para poder promover um evento grande, independente do apoio do poder público? Eu acredito muito nisso, entendeu? Infelizmente, nesse mundo competitivo, né, e se você for levar isso para a capoeira, né, os outros grupos não. Por exemplo, um grupo de Moçambique, ele financeiramente ele não vive daquilo ali. Né, um grupo de Congada não vive daquilo ali, mas os grupos de capoeira eles vivem financeiramente. Então, no mercado competitivo, cada um busca que a sua bandeira seja a melhor bandeira, que a sua bandeira tenha mais quantidade de alunos, mais pessoas, e gerencie mais financeiramente, e que tenha poder sobre a cidade. Então,
seguindo esse caminho, os grupos acabam se fechando e não tendo contato com o outro, porque vira uma competição, né? Infelizmente é uma competição. Eu gostaria muito de poder estar entrando em papel para a academia de capoeira, de poder qualquer capoeira fosse me visitar na minha casa, mas hoje nenhum capoeira visita de Taubaté visita a minha casa, e nenhum visita a casa de ninguém. Tem alguém de fora, de outra cidade, de outro estado, me visitar, mas o cara aqui de Taubaté não visita a minha casa e não visita a casa dele. Então isso realmente é uma questão nossa interna que nós temos que resolver. Situações como essa não seria resolvida com fortalecimento, primeiro com a implantação aí do Conselho da Política da Igualdade Racial ou da Consciência Negra, não ajudaria muito fazer essa postura? Ajudaria muito, né? Mas há uma grande resistência, né? Quando você começa a montar uma atividade dessa e você chama os grupos para conversa, para que você tenha, cada um traga a sua ideia, cada um traga um pouco da sua participação, para que no final se crie um pensamento coletivo, a adesão, ela não existe, né? Ela não existe. Os grupos não estão preocupados com isso, eles não querem tirar um tempo deles para uma causa que não vai lhes trazer, em princípio, nenhum retorno financeiro ou pessoal ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, essa é uma causa que é para quem quer lutar por direito geral de todo mundo, não uma coisa que você vai lutar para você. E quando você quer se lutar só por você ou por uma postura de um poder seu, você não se encaixa numa sociedade que quer lutar com um monte de gente. Então, a gente não consegue, realmente, essas reuniões são muito complicadas. Não quero estender isso aí, mas, por exemplo, para as reuniões que teve de cultura popular aqui, para a criação do Sistema Municipal de Cultura de Taubaté, considerando que a gente tem mais de 20 grupos de capoeira aqui na cidade, e Moçambique, Jongo, e Pongadas, e Folia de Reis, e etc, coisa que a gente tem aqui, né? Uma reunião dessa da cultura popular, a gente devia ter, sei lá, podia ter lá 300, 500 pessoas. E a gente tem que se mobilizar para poder arrumar 5 votos para poder eleger um conselheiro. Então, realmente, fica difícil você debater uma coisa dessa no geral com todo mundo. Qual seria a principal bandeira hoje de luta do negro taubatiano? Uma pergunta, viu? Realmente, eu não sei se eu conseguiria colocar na pele, né, das pessoas, né? A gente não consegue sentir e outros sentem, a não ser que as pessoas nos passam e a gente absorve da maneira com que eles nos falam, né? A gente não consegue absorver tudo, todo o sentimento, toda a frustração que poderia estar passando. Mas a bandeira de igualdade, eu creio que ela passa por você se entender como negro, né? Como que você vai se entender? Você se sentindo bem, você se sentindo, conhecendo a sua cultura, você conhecendo a sua ancestralidade, não é? Ontem mesmo eu ouvi alguém dizer assim, você quer tirar, né, a cultura de alguém, você tira a língua, né? Lógico que a gente não conseguiu manter a coisa do mundo aqui. Mas as bases de qualquer cultura é a língua, é a questão de se manter a comida, de se manter a roupa, né? As grandes culturas que existem hoje, os grandes países, os grandes dominadores do mundo que tem até hoje, eles conservam a sua língua, eles conservam a sua maneira de vestir, eles conservam a sua alimentação, eles conservam as suas danças. A cultura é a forma de você manter vivo a sua ancestralidade, se conhecer e se reconhecer como sendo participante daquilo. Como você não reconhece, quando você não se reconhece, né? E se você é taubatiano, se você não reconhece como taubatiano, é muito complicado. Se você é negro, você não quer ser negro, como a amiga um dia disse, né? Pô, mas você é branco. Ela negra. Eu não quero ser negra
eu sofro pra caramba por ser negra e você branco querendo comprar a nossa causa, você é maluco, né? Mas aí eu fui conversar com ela, sentei um tempo para conversar com ela, comecei a conversar com ela não sabia nada sobre a ancestralidade dela. Ela não sabia nada da cor dela, de onde veio, do negro dela, do porquê das coisas. Ela não sabia nada. Ela vivia nesse mundo, levando pancada na escola, sofrendo com racismo, com um monte de coisa, mas ela não buscou saber. Ela falou assim, eu estou só apanhando porque eu sou negro. Mas, pô, e aí, você negro não tem nada bom? Para ela não, para ela só tinha coisa ruim. Então, se você não se conhecer em você, e na sua cor, e no seu pensamento, e na sua ancestralidade existem coisas boas, você não vai se reconhecer nunca. Se você não se reconhecendo como pessoa, dificilmente você vai ter um lugar na sociedade. E essa busca do lugar na sociedade que o Lazzarini criou o Centro Cultural em Bolo Brasil, né? Que desenvolve diversas atividades na cidade de Taubaté. Então eu gostaria que você deixasse o convite, a agenda agora desse final de mês, até o final do ano, pessoal. A hora que pode visitar o nosso Centro Cultural. Legal. O Centro Cultural em Bolo Brasil foi criado com essa intenção de trabalhar a cultura brasileira, né? Em especial a capoeira, as danças e a percussão. A gente foi criado em 2003, né? Mas eu já estava dentro desse processo há algum tempo. E a nossa luta é realmente, né, a cultura popular. Realmente você trabalhar a cultura popular com ligação com a África aqui em Taubaté é muito difícil, né? Diversas vezes eu tive que parar porque chamaram a polícia, porque não deixaram fazer, porque estavam fazendo barulho, porque estava fazendo batucada, porque tinha som, porque alguém achava que era hora de dormir, mesmo sendo um dia à tarde, um sábado à tarde, 2 horas da tarde, mas, né? Então, mas o nosso Centro Cultural a gente trabalha com diversas danças, com diversas atividades, muitas danças lá e aulas de percussão são gratuitas, né? A gente distribui diversas bolsas para pessoas carentes que treinam com a gente. A gente está aberto lá de segunda a sexta, de 9 da manhã até as 10 da noite, tem atividades diárias, com capoeira, com percussão, com danças, diversas danças, natureza, samba de roda, jongo, frevo, etc. Muitas atividades rolam lá. E a gente fica na Vila Oswaldo Aranha, ali em frente ao quartel da Polícia Militar, Companhia de Polícia Militar. E a gente tem uma página no Facebook, uma fanpage, Centro Cultural em Bolo Brasil, que as pessoas podem entrar lá e nos procurar e achar informações sobre o nosso trabalho. E dizer que a gente está com portas abertas lá para debates, para conversas, para novas ideias, para nos ajudar a fortalecer essa ideia de cultura popular, buscando com a cultura envolver as pessoas, criar novas ideias, novos pensamentos, nos entender como pessoas, como sociedade, com os direitos que a gente possui. Bom, quero agradecer ao mestre Lazzarini, José Roberto Lazzarini, do Centro Cultural em Bolo Brasil. Leve o abraço a todos os componentes lá, os integrantes da diretoria também, né? E dizer que você pode lá visitar, que você vai ficar maravilhado, gente, porque eu já fui várias vezes e eu sei disso, que você passa até a hora lá, né? E aprende muito, desde as criancinhas lá que fazem parte, né, que estão começando, e aí com o Lazzarini você pode marcar 3 horas para conversar com ele. Lazzarini, muito obrigado e esteja sempre bem-vindo aqui na nossa TV Cidade. Eu agradeço a oportunidade, né, e a cidade de Taubaté por ter me acolhido nesses anos todos que eu trabalho aqui. Realmente é um povo muito acolhedor, um povo muito legal, né? Embora haja pensamentos diferentes, e é normal que tenha, e é bom que tenha, né? E a gente está aberto lá, a nossa casa está aberta todos os dias para todos vocês. Então a gente vai para um rápido comercial aqui na TV Cidade, no programa das 6, daqui a um pouquinho a gente volta ao vivo novamente. Não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença.
comporta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Você já conhece o Shopping Popular de Taubaté? Ele foi inaugurado em agosto pela Prefeitura com mais de 130 lojas e grande variedade de produtos. Fica na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, 1009, ao lado do Mercadão, e funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, e aos sábados e domingos, das 7 às 2 da tarde. Venha conhecer, você vai se surpreender. Cidade de Taubaté, orgulho de viver aqui. Modas Mariotto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 123633 2017. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. JB Eva Produções, filmagem e edição de casamentos, aniversários, batizados e eventos sociais. 30 anos de experiência no ramo. Faça seu orçamento. 123633-8546, 99111-8260. Adquira DVDs das nossas produções. Você sabia que reportagens, documentários e programas produzidos pela TV Cidade podem ser adquiridos para assistir em sua casa a qualquer hora? Não? Pois é. Então entre em contato com o nosso departamento comercial de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, 540, Centro, e saiba como obter as nossas produções. TV Cidade, há 15 anos no coração da comunidade. Agora no segundo bloco do nosso programa das 6, desta sexta-feira, dia 17 de novembro, a gente recebe um importante baluarte da medicina brasileira, Dr. José de Castro Coimbra, ele que é médico especialista em ozonioterapia. Você não sabe o que é em casa? Bom, eu também não sabia, fui pesquisar, mas quem vai falar sobre a técnica é o Dr. Coimbra, que primeiro vai te dar o boa noite aí. Boa noite, doutor. Boa noite, um prazer estar aqui na TV Cidade. Muita alegria de poder falar sobre um assunto que me apaixona, né? Desde que eu tomei conhecimento da ozonoterapia, eu fiquei realmente convencido de que o Brasil está perdendo uma oportunidade muito importante de utilizar o ozônio naqueles casos onde a indicação é absoluta. O que de fato é essa técnica e em que situações ela é indicada? Bem, o ozônio, nós sabemos que o oxigênio na natureza existem em 3 formas, com um átomo na água. Todo mundo se lembra que a água é H2O. No ar que nós respiramos é o O2, que é o chamado oxigênio. E o ozônio é o O3. Então veja bem, quando nós fazemos um tratamento com ozônio, o oxigênio vai ser disponibilizado para as nossas células, para todas elas, numa quantidade maior. Então todas as doenças circulatórias, por exemplo, se beneficiam do tratamento com ozônio, né? E por ser um produto natural e que nestes casos não cabe patente, a indústria farmacêutica não tem interesse em promover o ozônio. Existe alguma contraindicação?
pouquíssimas contraindicações. Quase que é zero. São, por exemplo, casos de anemia aguda, casos de hemorragia cerebral recente, casos de doenças tipo púrpura trombocitopênica, são poucas coisas. Todas as pessoas de todas as idades podem fazer o tratamento ou também tem idade, tem limite? Em princípio, todas as idades, porque o ozônio, como todos os medicamentos, a dose do ozônio, ela é calculada em relação ao peso, né? Então, uma criança de 2 anos tem uma dose muito pequena. Uma pessoa com 80 quilos, a dose é um pouco maior. E nós temos os protocolos que são aprovados pela a Sociedade Internacional de Ozonioterapia, são protocolos que nós seguimos para evitar que haja qualquer mal-sucedido. Apesar da Sociedade Internacional já ter feito o reconhecimento, o Brasil ainda está engatinhando nisso, né? Olha, tem um projeto no Congresso a respeito do assunto, mas como que está o andamento? Veja bem, este projeto no Congresso foi importante porque chamou a atenção da população para a ozonioterapia. Porém, ele é um projeto inconstitucional. Não cabe ao Congresso aprovar medicamento. Isso é função exclusiva da Anvisa. Mas foi aprovado no Senado, e esse projeto agora vai para a Câmara e vamos ver o que a Câmara vai decidir. Eu, como já vocês sabem, os que me conhecem mais de perto sabem, já fui deputado federal, inclusive quando deputado fui presidente da Comissão de Saúde lá da Câmara dos Deputados. Sou obrigado a saber que todos os projetos que chegam na casa, a porta de entrada é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, vamos ver o que a comissão vai dizer da constitucionalidade ou não do projeto. Não sendo aprovado o projeto, não se pode implantar no sistema público de saúde, né? Não, se não for aprovado, que é o mais provável, mas pelo menos vai nos dar a oportunidade de pressionarmos a Anvisa para não permanecer nessa inércia e se movimentar, porque o Brasil está perdendo uma ocasião muito grande de baixar custos no tratamento de muitas doenças. Eu vou dar um exemplo. O Brasil hoje tem 10% de diabéticos. Uma das grandes complicações da diabetes é a complicação circulatória. Quem tem algum parente, algum conhecido, lembra-se de que as pequenas artérias, elas entopem com facilidade quando a pessoa está diabética. Eu vou dar um exemplo bem comum, as artérias da retina. O diabético, com muita frequência, tem dificuldade visual. A outra coisa muito sabida é a dificuldade da circulação nas artérias das pernas, dos membros, dos pés. Todo mundo já ouviu falar e muitos já viram que o diabético teve que amputar um dedo, amputar um pé, amputar uma perna, porque a artéria entupiu. E a mais terrível, que é a insuficiência renal por entupimento da artéria renal, obrigando esse paciente a ter que fazer hemodiálise, um tratamento caro, doloroso, custoso, né? Cansativo para quem tem que se submeter a ele. Pois bem, tudo isso, eu não diria que poderia ser evitado, mas seguramente seria minimizado se pudesse fazer o tratamento com ozônio no devido tempo. Quer dizer, países como a Alemanha, né, como Cuba, Alemanha, Espanha, Itália, França, Japão, Canadá, aqui a Argentina, o México, são países latino-americanos onde o ozônio faz parte do dia a dia
à disposição dos médicos quando há indicação. E nós estamos parados. O que entrava esse processo de reconhecimento? Olha, primeiro, o desinteresse da indústria farmacêutica. E segundo, as exigências da Anvisa para você fazer o reconhecimento de um tratamento, você tem que fazer uma porção de procedimentos que não custa menos do que 2, 3, 4, 5 milhões. Como não cabe patente, nenhum laboratório se interessa em gastar 5 milhões e depois todo mundo usar. O governo, que é o maior interessado, no meu entendimento, e eu estou pedindo uma audiência com o presidente da Anvisa, que atualmente é um médico, eu estou pedindo, fiz um ofício para ele pedindo uma audiência, para sugerir a ele que determine que alguns hospitais universitários, alguns hospitais públicos que se interessem, façam essa pesquisa no sentido de que se utilize o ozônio, se verifique a importância do ozônio e quanto ele pode ajudar nessa crise financeira que nós vivemos. Dentro da classe médica, ele é também adotado? Qual é o perfil dos médicos que trabalham com ele hoje? Bom, o ozônio era um bicho-papão, ninguém acreditava, nada, isso aí não existe. Mas os resultados foram aparecendo, né? Pacientes que estavam fazendo o tratamento chamado convencional não tinham resultados. Hoje já existe uma pesquisa, por exemplo, publicada, está na internet, do Hospital das Clínicas, que utilizou o ozônio nas doenças da coluna, nas hérnias de disco, nas lombalgias, com resultados muito bons. Então hoje o ozônio já está mais conhecido. E eu já recebo indicação de colegas que chegam em determinados casos, falam, não, procura o ozônio. Na oncologia, um dos grandes problemas do tratamento oncológico é que as quimioterapias, as radioterapias destrói muito a pessoa, fica aquele quadro tóxico terrível. Pois bem, o ozônio melhora a condição. Muitos pacientes que iam desistir de continuar fazendo a quimioterapia ou a radioterapia, quando você faz o ozônio, eles voltam a fazer o tratamento, que é o certo. Está entendendo? A ozonioterapia ela pode ser aplicada com outras terapias alternativas? Sim, claro. Existem doenças onde o ozônio sozinho resolve. E existem doenças onde o ozônio ajuda aquela terapia convencional a ter um efeito mais rápido, né? mais econômico e assim por diante. Normalmente, qual é o tempo médio de tratamento? Nós temos umas convenções a cada 2 anos. As associações de ozonioterapia do mundo se reúnem em Madrid. Por isso é conhecido como Protocolo de Madrid. Então, a cada 2 anos, as associações de ozonioterapia se reúnem em Madrid e o protocolo aprovado ultimamente é de que a proposta do tratamento seja de 20 aplicações. A gente está discutindo a questão da ozonioterapia aplicada ao ser humano. Sim. Mas existe a possibilidade de ser aplicado também nos animais? É espetacular. Quando eu comecei a fazer ozônio, uma veterinária de São José dos Campos, a Lúcia, ela se interessou e foi meio tímida, perguntando, doutor, o que o senhor acha? É bom? Eu falei, Lúcia, vem para cá, venha ver como é a aplicação, quais os resultados. Ela se entusiasmou, começou a aplicar nos animaizinhos, né? E ficou tão entusiasmada que terminou indo a Cuba fazer um curso e depois foi totalmente vitoriosa. E hoje já tem muitos veterinários que entenderam isso e que estão utilizando o ozônio. Na odontologia, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo já autorizou
já não é mais infração ética, os odontólogos, os cirurgiões, dentistas podem utilizar o ozônio. Que maravilha, né? Então, quer dizer, muita gente ainda não conhece, né, doutor? Apesar de ser uma técnica desde o século XIX, né? Por que ela não é tão popular assim? Não conseguiu ganhar essa força? Bom, no Brasil, o grande obstáculo era o seguinte: nós não tínhamos aparelhos, né? Nós não tínhamos geradores de ozônio fabricados no Brasil. Então teria que ser importado. E a manutenção era complicada. Ora, você é médico, você já vai ter uma dificuldade de explicar para os seus colegas que você está fazendo um tratamento que a maioria não conhece. E você vai usar um aparelho que, se der um enguiço, você vai deixar os seus pacientes na mão até você resolver. Agora não, agora nós temos aí 2 ou 3 empresas que fabricam geradores de ozônio da melhor qualidade, né? Doutor, o sistema público ainda não tem a ozonoterapia, mas as clínicas particulares, né, e tantos outros segmentos da saúde já podem ter, né, como o senhor mesmo faz atendimento em São José dos Campos, não é isso? Sim. Os planos de saúde estão cobrindo esses custos? Os planos de saúde ficam amarrados porque eles, né, são muito, vamos dizer, são muito fiscalizados. Como a ozonoterapia não está regulamentada, eles acham melhor não autorizar, não credenciar médicos e vão esperando que as coisas se regulamentem. É aquela burocracia brasileira. Terrível, né? Terrível. Terrível, para falar o português, claro, né? O que o senhor espera para os próximos anos? Ainda conseguiremos essa regulamentação num tempo curto? Ou vai ser um processo longo? Olha, veja bem, eu tenho sido procurado por vários colegas que fazem ozônio. Eu sou um dos fundadores da Associação Brasileira de Ozonoterapia, né? Então, por ser um dos primeiros médicos no Brasil a praticar ozônio, nós fundamos uma associação exatamente para atrair outros colegas, para darmos cursos para os colegas que se interessassem. Pois bem, há um apelo desses colegas e eu estou aguardando para ver como vai ser a tramitação desse processo lá na Câmara, mas eles estão insistindo para que eu volte à vida pública, para que eu me candidate a deputado federal, para eu poder, com o conhecimento que tenho de causa, né, convencer, estando lá perto da Anvisa, ir lá encher o saco da Anvisa toda semana, pelo menos, como eu fiz quando defendi a bandeira do tabagismo, né? Nós tínhamos que insistir, fazermos discursos toda semana, mostrando os prejuízos que o hábito de fumar causava à população, que é aquela fantasia das empresas de cigarro, que o cara ficava mais charmoso e tal, era tudo conversa fiada. Pois bem, então nós estamos hoje aguardando o que vai acontecer com esse projeto quando ele chegar na Câmara, para depois tomar uma decisão. Bom, já que o senhor falou que oferece aí a oportunidade para os profissionais conhecerem mais sobre a ozonoterapia, eu gostaria que o senhor deixasse aí os contatos, o telefone, a possibilidade de palestra. Eu vou deixar alguns cartões aqui com vocês, com a TV Cidade, né? Os colegas que tiverem interesse podem telefonar para cá e você pode dar para ele o meu cartão, sem dúvida nenhuma. E eu estou lá à disposição. Quem quiser bater um papo comigo por telefone, quem quiser visitar lá a clínica para ver o testemunho de 20, 30 pessoas que a gente está atendendo lá por dia e se convencer de que nós estamos literalmente perdendo tempo e estamos contribuindo para que sofrimentos não sejam aliviados. Isso é o que mais me preocupa. Veja bem, todas as doenças viróticas têm indicação de ozônio. Todas as doenças causadas por bactérias têm indicação para o tratamento com ozônio. Eu gosto de falar porque no Brasil todo mundo gosta de tomar uma branquinha, né? E alguns exageram e terminam tendo uma cirrose. Pois bem,
cirrose alcoólica não tem tratamento melhor do que o ozônio. A cirrose? A cirrose. Muita gente morrendo aí com essa Muita gente possibilidade. morrendo, muita gente na fila de transplante e não chega, o transplante não chega a tempo. Então veja bem, outro dia eu comecei a tratar um cidadão que já tinha sido internado 15 vezes na UTI. Veja o custo disso. Com meia dúzia ou com umas 10 aplicações, ele está aí ótimo. Cirrose, eu vou falar de outra coisa. Enfisema pulmonar, aqueles fumantes que por algum motivo desenvolvem um enfisema pulmonar, que não tem tratamento, não tinha, o ozônio trata. Então, realmente a possibilidade de tratamento é variada e é eficaz, né, pelo que o senhor está mostrando para a gente. Quando eu fui fazer o curso em Cuba, você já visitou uma clínica de hemodiálise? Não. Então, nas clínicas de hemodiálise, cerca de metade dos pacientes são diabéticos. E o que acontece com o diabético? A obstrução das artérias renais levam à insuficiência renal. A insuficiência renal chega num ponto que o rim não está filtrando nada, tem que fazer a hemodiálise. Esse paciente, atendido a tempo, poderia evitar de chegar ao ponto de necessitar de fazer a hemodiálise, que é um tratamento custoso, que é um tratamento cansativo, você ficar 2, 3, 4 horas numa máquina, né, limpando o sangue, fazendo o papel que o rim devia fazer, a máquina tem que fazer, é um sofrimento. Poderia ser evitado, poderá ser evitado. Então depende de você em casa também pressionar aí as autoridades para que de repente possa mudar a situação e a ozonioterapia passe sim a ser ao invés de uma medida alternativa, uma medida em que o nosso governo federal reconheça como tratamento de saúde. Eu, Dr. Coimbra, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa das 6, trazendo essas orientações à nossa comunidade aqui em Taubaté e a todos que acompanham a gente também pelas redes sociais. Olha, pelo meu empenho, pela minha paixão pela ozonoterapia, quem tem que agradecer a TV Cidade sou eu. Essa oportunidade, na certeza de que estou sendo visto por milhares de pessoas e muitas delas certamente interessadas. E como eu já disse, vou deixar aqui os meus cartões. Quem precisar pode me telefonar, não há problema nenhum. Pode me perguntar, doutor, eu tenho isso, aquilo outro, o ozônio ajuda? Eu vou dizer com toda clareza. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela audiência. Tá certo, muito obrigado ao senhor também. Obrigado a você que nos acompanha sempre aqui na TV Cidade. Agradecer a audiência, né, dessa sexta-feira, dia 17 de novembro. Eu estou indo embora, mas o Chico Eirinho está chegando aqui também com o programa Cidade em Debate. E na segunda-feira eu conto de novo com você participando conosco aqui no programa das 6. Um ótimo final de semana e até segunda!